Adotamos a ciência aberta e pré-prints desde fevereiro de 2021 e desde então os manuscritos submetidos no periódico passaram a ser depositados previamente no servidor Cielo Pré-Print ou em outro servidor de escolha dos autores. Aderimos a esse movimento por entender que a ciência aberta é uma prática científica emergente e almejada por nós pesquisadores da área das humanidades. A ciência aberta ela tem princípios similares aos defendidos pela humanidade e aos de outras áreas do conhecimento. Podemos afirmar que a ciência aberta estimula o trabalho colaborativo, possibilita maior transparência nos processos de avaliação e promove compartilhamento de dados. Procedimentos esses que podem contribuir para a melhoria contínua da produção científica. Avaliamos que a adoção da ciência aberta foi acertada, pois nos fortalece, nos estimula a manter o rigor teórico-metodológico, os princípios éticos e a qualidade na publicação que realizamos. Essa escolha reafirma o nosso compromisso com a democratização da ciência, da inclusão e da equidade. Sobre as resistências, no início, os autores tiveram dificuldade para atender às diretrizes do novo fluxo editorial. Houve diminuição das submissões de manuscritos, tivemos que dedicar tempo para tirar dúvidas, orientar os autores, dando chances para que eles repetissem o processo sempre que necessário. Foi um trabalho que contou com o apoio realizado pelo Desk Review. Essa mudança também exigiu dos autores mais cuidado com relação à produção e divulgação de manuscritos, uma vez que ele ficaria disponível online para leitura e consulta no repositório de pré-prints. Sobre a recepção dos autores e da área de conhecimento, observamos que, de modo geral, houve por parte dos autores e dos avaliadores interesse pelo conhecimento da ciência aberta e seus princípios. Tivemos casos de avaliadores que não se sentiram à vontade para avaliar manuscritos, sabendo previamente quem eram os autores. Para esses casos, nós recomendamos leitura das diretrizes da revista e alguns seguiram em frente, outros declinaram do convite. Sobre os pares que resistem, procuramos respeitar as posições divergentes. Sempre que possível, participamos dos fóruns de discussão, encontros, congressos. Entre eles eu destaco aqueles promovidos pelo Cielo, pela ABEC e pela ANPED. Consideramos ser importante garantir espaços formativos onde seja possível a troca de experiências e discussão de temas que envolvam o campo editorial. Destaco como positivas as experiências de abertura da avaliação por pares realizadas em nosso periódico. Os autores aprovaram o procedimento e consideraram muito rica a interação com os avaliadores. Todos os pareceristas que tiveram oportunidade de interagir com os autores por meio do encontro de avaliação aberta, revisaram o próprio parecer, publicaram resenhas avaliativas e deram retornos positivos sobre a experiência. Nos próximos 5 anos, eu gostaria de constatar que a comunidade científica avançou na adoção da ciência aberta e de seus princípios e, portanto, caminhou na superação do tipo de avaliação duplo cego predominante no Brasil, reconhecendo seus limites e adotando, portanto, práticas mais formativas. Espero maior aceitação dos pré-prints, entendendo que eles aceleram o compartilhamento dos resultados de pesquisa,
facilitam o avanço da área e aprimoram a cultura da comunicação na comunidade acadêmica. E que a educação dê um passo à frente. Inove, reconheça a vantagem que a ciência aberta e os pré-prints podem promover, contribuindo para a superação de inúmeros desafios educacionais. Já nos próximos 15 anos, eu gostaria de ver a ciência aberta consolidada no Brasil, por meio do trabalho dedicado dos editores de periódicos, que passaram a explorar princípios dessa política, entre eles o acesso aberto, a revisão por pares e a abertura de dados. Sobre a disponibilização dos dados de pesquisa, é importante uma ação articulada envolvendo a Comissão Nacional de Ética na Pesquisa, CONEP, associações, agências financiadoras, Comitê de Ética em Publicações, o COP, e editores de periódicos, a fim de que possam ser construídas orientações que atendam à ciência aberta, respeitando os princípios da ética em pesquisa. Em sintonia com esse processo, as agências de financiamento, entre elas CAPES, CNPq, FAPEMIG, FAPESP, dentre outras, devem considerar os pré-prints como prioridade, valorizar e estimular a sua adoção e ainda, num futuro próximo, recomendar que os resultados de pesquisas dos projetos que financiam sejam publicados previamente pela primeira vez em pré-prints. Finalmente, eu considero importante que a atuação como editor e como avaliador ad hoc seja reconhecida e valorizada pelas instituições e pelas agências financiadoras, de modo que possamos obter mais apoio da comunidade científica na atuação editorial. A educação em revista considera a base indexadora Cielo muito importante e nos sentimos honrados por fazer parte desse programa. O Cielo tem uma trajetória consolidada no campo editorial, é referência nacional e internacional em todas as áreas do conhecimento, está comprometido com valores que são muito caros para o campo educacional, entre eles a qualidade científica, o rigor teórico-metodológico, a equidade, a inclusão e a acessibilidade. O Cielo celebra 25 anos e tem desempenhado um papel fundamental na modernização da política editorial no Brasil, como um dos principais indutores da divulgação da produção científica em diferentes áreas do conhecimento. Quero parabenizar o professor Abel e toda a equipe do Cielo pela sua valiosa contribuição e pelo trabalho dedicado e profissional ao longo dos 25 anos. Que venham mais 25 anos. Vida longa para o Cielo.